Primeiro fato: seu relógio interno não é uma metáfora, mas uma rede física composta por um maestro neural no núcleo supraquiasmático do hipotálamo e milhares de minúsculos cronômetros em cada célula. Eles comandam quando o fígado absorve melhor a glicose, quando as células imunes saem em patrulha, quando a reparação do DNA e a limpeza de resíduos nas mitocôndrias seguem o cronograma. Mas, se você trocar a noite pelo dia, a luz azul do smartphone na cama, um lanche tarde da noite, trabalho em turnos, a partitura se desfaz, o hormônio melatonina se atrasa, a sensibilidade à insulina cai, o fígado pensa que é amanhã, embora sejam 3 da madrugada. Os relógios internos nos tecidos se desalinham uns dos outros por horas. Os processos metabólicos ocorrem de forma desordenada, como se o caminhão de lixo chegasse antes de você colocar as latas para fora. Não é apenas fadiga. A desincronização crônica está ligada ao ganho de peso, ao risco de diabetes tipo 2, hipertensão, acidentes cardiovasculares e até mesmo a um risco aumentado de certos tumores. O trabalho noturno é oficialmente classificado como improvável carcinógeno. Trabalhadores noturnos frequentemente têm o sono mais prejudicado e a falta de sono agrava a inflamação. O corpo vive em estado de alerta constante. Adicione a isso o hábito comum de comer à noite. As mesmas calorias, comidas fora do amanhecer biológico, causam um pico de açúcar mais alto e deslocam ainda mais os relógios alimentares. Em suma, isso cria um sistema que faz tic-tac, onde cada noite sem dormir não é apenas uma perda de vitalidade, mas uma perda de sincronia dos órgãos, uma diminuição da reparação celular e um aumento de pequenos erros que se acumulam ao longo dos anos e se transformam em danos significativos. Segundo fato: o tempo pode tirar não apenas anos de vida, mas também a amplitude da sua visão. Psicólogos chamam isso de pobreza temporal. Quando parece que as 24 horas do dia não são suficientes, o cérebro muda para um modo de sobrevivência em túnel. Prioridade é dada a trivialidades urgentes, enquanto assuntos importantes, mas não urgentes, saúde, entes queridos, economias, educação, são adiados para mais tarde, que nunca chega. A sensação crônica de falta de tempo aumenta os níveis de hormônios do estresse, restringe a memória de trabalho e literalmente encurta a atenção. Você verifica o mensageiro com mais frequência, pula entre abas e cada mudança, segundo observadores de ergonomia, consome dezenas de minutos para retornar a uma concentração profunda. Economizamos segundos perdendo horas. 2 minutos para passar o feed 30 vezes ao dia somam 1 hora inteira, como se você desse 6 semanas de trabalho ao seu telefone anualmente. Sob a pressão da escassez de tempo, as pessoas se tornam mais impulsivas. Escolhem calorias rápidas em vez de cozinhar, microdoses de trabalho noturno em vez de dormir, crédito aqui e agora em vez de planejar. A felicidade subjetiva diminui, a irritabilidade aumenta, ressentimentos não ditos surgem nos relacionamentos e o corpo responde com dores de cabeça, tensões e insônia. O mais traiçoeiro é a ilusão de controle. Estamos confiantes de que aceleraremos um pouco e alcançaremos, mas a aceleração rouba ainda mais atenção das tarefas estratégicas. Assim, o tempo, ao prendê-lo nas garras da urgência, reconfigura sutilmente o comportamento para ganhos de curto prazo e perdas de longo prazo. O terceiro fato: a memória não é um cofre, mas uma oficina onde o passado é constantemente refeito. Quando você lembra, seu cérebro não extrai um arquivo, mas abre um rascunho. Adiciona contexto, as emoções do momento, retoca os detalhes e salva novamente uma versão ligeiramente alterada. Esse processo, chamado reconsolidação, explica por que, com o tempo, você conta com segurança coisas que não aconteceram e se confunde em detalhes como datas, ordem de eventos ou até rostos. O estresse e a pressa são maus editores. Com um pico de cortisol, o centro da memória se desloca para os significados e emoções fortes, enquanto pequenos fatos, números de casas, palavras exatas, horas, se perdem no ruído. A percepção do tempo também nos engana. O efeito de relógio travado alonga o primeiro segundo de um olhar, criando a ilusão de que o ponteiro parou momentaneamente.
O fenômeno do telescopagem aproxima eventos recentes e afasta os antigos, fazendo parecer que, há alguns anos, aconteceu algo que, na verdade, ocorreu há 5. Até a lista de tarefas é um campo de batalha. Retemos melhor o início e o fim, enquanto o meio nos escapa, efeito de primazia e recência. O sono parece ajudar e ajuda, pois o hipocampo reproduz o filme do dia, transferindo o importante para o armazenamento de longo prazo. No entanto, a falta de sono quebra essa montagem, aumentando a sugestionabilidade e o risco de falsas memórias. O resultado é assustadoramente simples. Sua crônica de vida não é uma transcrição, mas uma versão do diretor, montada a partir de fragmentos, onde cada nova estreia difere ligeiramente da anterior, e a confiança na exatidão é apenas um efeito especial, não uma garantia de verdade. Quarto fato: o tempo vive em suas células, e seu tic-tac é audível a nível molecular. O DNA sofre microlesões diárias que equipes de enzimas reparam apressadamente. Parte dos defeitos escapa, acumula-se, e isso é uma das camadas granulares do envelhecimento. Outra camada são os relógios epigenéticos. As marcas químicas no genoma se desajustam, alterando quais genes estão ligados ou desligados. Esses relógios podem avançar mais rápido que a idade cronológica se a vida for repleta de estresse crônico, inflamação, privação de sono, tabagismo e excesso de comida. Então, os tecidos parecem mais velhos e os riscos de doenças aumentam. A terceira camada são as células senescentes. Não são células mortas, mas sim fora de serviço, que pararam de se dividir, mas continuam vivas e secretam um coquetel de moléculas sinalizadoras que mantém uma inflamação latente, porém constante. A pele perde elasticidade, os vasos sanguíneos tornam-se mais rígidos, as articulações inflamam, a recuperação de lesões desacelera. Como se numa cidade se acumulassem casas fantasmas, ao redor das quais a infraestrutura se deteriora gradualmente. Em experimentos com animais, a remoção dessas células prolongou a vida saudável, o que sublinha seu papel. Mas em humanos essa história é mais complexa e ainda sem uma solução universal. Some a isso o encurtamento dos telômeros, as calotas protetoras nas extremidades dos cromossomos, que se acelera sob estresse crônico, e você terá um retrato do desgaste silencioso. Visualmente, tudo acontece devagar, mas sob o capô, a mecânica do envelhecimento trabalha sem folga, marcando cada ano vivido no nível de genes, proteínas e conversas intercelulares. O quinto fato é que a característica mais cruel do tempo é que ele fecha portas. No sistema nervoso, existem relógios de oportunidade, períodos sensíveis em que o cérebro é especialmente plástico para certas habilidades. Na infância, o córtex visual aprende a fundir os dois olhos em um único campo. Se um olho fica desligado por muito tempo, devido a catarata congênita ou estrabismo, sem correção precoce, o córtex literalmente deixa de esperar sinais dele. O olho permanece anatomicamente intacto, mas a imagem desvanece-se permanentemente, desenvolvendo ambliopia. O mesmo acontece com a fala. Os bebês ouvem as finas diferenças de todos os fonemas do mundo, mas, após 1 ou 2 anos, sua audição se sintoniza com a língua nativa e as fronteiras sonoras estrangeiras se apagam. Um adulto pode aprender gramática, vocabulário e até entonação, mas o sotaque fonético muitas vezes se esconde apenas parcialmente, porque as redes neuronais já estão cimentadas pela mielina e os sinapses desnecessários foram cortados. A música adiciona um toque. Há dados que sugerem que a janela para o ouvido absoluto se abre na primeira infância e depois se fecha quase implacavelmente. Daí em diante, restam o treinamento, os artifícios e os caminhos alternativos, mas não aquela automaticidade. Na motricidade, a história é semelhante. Quanto mais tarde você aprende movimentos finos, mais esforço é dedicado a compensações, em vez da formação pura de esquemas.
O cérebro adulto é capaz de se reorganizar, mas custa mais caro, requer mais repetições, mais sono, mais tempo e muitas vezes o resultado é uma prótese cuidadosa, em vez de um como se fosse desde o nascimento completo. Nisso reside o horror. Um ano perdido na janela certa muda toda a trajetória. Pode-se alcançar a função, mas raramente a facilidade, a velocidade e o automatismo. O tempo não apenas flui, ele cimenta a arquitetura. Sexto fato: o tempo é uma calculadora invisível e sua matemática é implacável. As exponenciais estão em tudo. Os juros compostos nas finanças tornam uma pequena contribuição inicial mais forte que uma grande tardia. Se você adiar por 10 anos, para atingir o mesmo resultado, terá que dobrar o ritmo de poupança. A mesma fórmula, mas com sinal de menos, funciona em dívidas e cartões de crédito, onde os juros devoram suas forças futuras. A memória obedece a uma curva semelhante. Sem repetição, a maioria das novidades se evapora nos primeiros dias. Depois, a velocidade de esquecimento diminui, mas a perda continua por anos. É por isso que li logo sei tantas vezes se traduz em vazio em um exame ou em uma reunião. O corpo também escreve na linguagem dos juros. Algumas semanas sem movimento e uma parcela notável de resistência e força se vão, e a recuperação exige um tempo desproporcionalmente maior. 1 quilo por ano parece insignificante, mas depois de uma década isso muda o equilíbrio hormonal, as articulações e o sono. No dia a dia, a exponencial se esconde na dívida técnica. Um pequeno vazamento em um cano, um erro intermitente em um projeto, uma correspondência atrasada. Cada dia de procrastinação aumenta o custo da solução não aritmeticamente, mas em degraus. A poeira vira mofo, um bug um problema arquitetônico, uma omissão um conflito. E o mais perverso é a psicologia do tempo. Superestimamos a disciplina de amanhã, desconto hiperbólico, trocando de bom grado benefícios de longo prazo por pequenas recompensas rápidas. Em suma, surge uma regra da qual não se pode escapar. O tempo ou trabalha silenciosamente a seu favor, aumentando os dividendos de pequenas ações corretas, ou, igualmente em silêncio, acumula multas sobre cada adiamento para depois. Sétimo fato: a dor não é apenas um sinal de alerta, mas também um escultor que, com o tempo, pode remodelar o cérebro para si. A dor aguda geralmente indica um dano e desaparece quando o tecido cicatriza. Mas se ela persistir, os médicos geralmente chamam de crônica aquela que dura mais de 3 meses ou excede o período de recuperação esperado. O sistema nervoso começa a viver de acordo com suas próprias regras. O limiar de ativação dos neurônios da dor na medula espinhal diminui. O ruído de toques inofensivos é percebido como uma picada, desencadeando a sensibilização central. A microglia e os astrócitos entram em ação, liberando moléculas pró-inflamatórias. A atividade dos receptores muda e todo o trato aprende a sentir dor mais facilmente e com mais frequência. O córtex também reorganiza os mapas corporais. As famosas dores fantasma após uma amputação ocorrem quando as áreas vizinhas invadem o território vago, e um toque na bochecha pode ser sentido na mão ausente. Quanto mais tempo a dor permanece, mais se fixa não apenas o padrão neural, mas também o comportamental. Evitar movimentos, medo, hipervigilância e tudo isso alimenta um ciclo vicioso. A falta de sono e o estresse que já mencionamos aumentam a susceptibilidade à dor e a própria dor perturba o sono, um duplo ciclo de feedback. Analgésicos, especialmente com uso prolongado e descontrolado, às vezes aumentam paradoxalmente a sensibilidade, hiperalgesia, e a inatividade priva o corpo de seu analgesia natural, endorfinas e ação anti-inflamatória. Como resultado, a lesão original fica em segundo plano e o que se torna principal é a memória da dor, uma rede que é ativada ao menor pretexto. O terrível é que o tempo aqui não cura, mas cimenta. A intervenção complexa e precoce, movimento, técnicas cognitivo-comportamentais, farmacologia adequada, muitas vezes funciona melhor do que a tardia, porque as vias ainda não tiveram tempo de se tornar autoestradas. Cada mês de atraso adiciona um traço a este mapa interno, tornando a dor um personagem independente em sua vida, e não apenas a consequência de um dano antigo. Fato número 8. A data do seu nascimento é como um bilhete de loteria que conduz silenciosamente sua carreira, esporte e estudos ao longo dos anos.
Em sistemas com datas fixas de ingresso na escola ou em atividades, crianças dentro de uma mesma turma podem ter quase um ano de diferença de idade e essa senioridade relativa se torna uma vantagem. Os mais velhos, mais altos, mais fortes, mais atentos, frequentemente entram nos grupos fortes, recebem mais tempo de jogo, elogios e recursos dos treinadores. Funciona um efeito bola de neve. O sucesso precoce gera prática adicional e a prática adicional gera novo sucesso. No hóquei e no futebol, foram mostrados repetidamente aglomerados de meses de nascimento em times juniores. Na educação, um desequilíbrio semelhante faz com que os mais velhos em uma coorte sejam mais frequentemente alunos de honra e os mais novos, problemáticos. O mais desagradável são os rótulos distorcidos. Os mais jovens em uma turma recebem diagnósticos de déficit de atenção significativamente mais frequentemente, porque sua imaturidade natural é percebida como patologia. Em seguida, vem o tratamento, as aulas perdidas, a diminuição da confiança e a corrente se arrasta por anos. No mercado de trabalho, operam seus próprios relógios sociais. Expectativas como até tal idade, tal cargo. Não deve haver lacunas no currículo. Uma virada tardia é um risco. Recrutadores e algoritmos de triagem veem o início tardio ou uma pausa como um sinal, e mesmo um candidato perfeitamente adequado pode não entrar na primeira cesta. Marcadores culturais como é hora de casar, é hora de ter filhos, é hora de comprar uma casa, tornam-se prazos invisíveis que levam as pessoas a apressar decisões de vida ou, inversamente, a sentir uma inadequação tóxica, embora não haja razões objetivas. Em resumo, é uma matemática do tempo assustadoramente injusta. Alguns meses de vantagem aos 7 anos se transformam em anos de vantagens aos 20, e uma virada errada pelas normas sociais aos 30 é percebida como uma rachadura na biografia. Tudo isso não é uma sentença, mas um fato. Os temporizadores sociais e as janelas de idade podem reformular sutilmente a trajetória de vida, e quanto menos atenção lhes for dada, mais grossas se tornam suas marcas nas biografias. Notando o fato. Quanto mais velho você fica, mais rápido a vida passa. E isso não é poesia, mas um subproduto de como o cérebro codifica o tempo. Para uma criança, quase todo dia é uma estreia. Novos cheiros, pátios, rostos, regras. O hipocampo gosta de novidades e limites de contexto. Quando ocorrem mudanças de cena, uma viagem, uma mudança de casa, aprender uma nova habilidade, ele fragmenta o fluxo em episódios separados e o salva como um pacote denso. Na idade adulta, há menos novidade e mais automação. Os mesmos trajetos, tarefas, interfaces. O cérebro comprime de forma econômica os dias previsíveis, registrando apenas pontos de apoio. Os picos de dopamina se tornam mais raros e, com eles, as âncoras da memória. Daí o duplo paradoxo. No momento, a rotina se arrasta, mas na lembrança, os meses se fundem, como se nunca tivessem existido. Pelo contrário, umas férias intensas passam voando na sensação, mas depois são lembradas como um longo trecho da vida, porque são ricas em eventos e mudanças de contexto. Com a idade, adiciona-se outro efeito. A teoria proporcional. Cada novo ano se torna uma fração cada vez menor do que foi vivido, e a velocidade subjetiva do tempo acelera, como se o calendário tivesse pressionado o avanço rápido. O estresse e o multitarefa pioram a situação. A atenção se dispersa, os episódios perdem suas bordas nítidas e a memória guarda apenas fragmentos. O resultado é assustadoramente trivial. Se você viver semanas no piloto automático, o filme biográfico será uma montagem de repetições, e uma década pode parecer um intervalo vazio em retrospectiva. Isso não é metafísica, mas engenharia da memória. Quanto menos primeiras vezes, menos marcadores o cérebro usa para medir a vida, e o tempo subjetivo, perdendo suas âncoras, acelera, algo difícil de notar no momento e quase impossível de reverter a posteriori. 10º fato. Na medicina, o tempo é tecido e a demora literalmente arranca pedaços dele. No AVC isquêmico, cada minuto sem restabelecer o fluxo sanguíneo significa a perda de células nervosas e conexões. A contagem regressiva começa a partir dos primeiros sintomas, e as janelas terapêuticas duram apenas algumas horas, após as quais o risco de intervenção aumenta e o benefício diminui.
No infarto do miocárdio, a mesma lei implacável se aplica. O tempo é músculo. Quanto mais tempo uma artéria fica ocluída, mais tecido cardíaco morre e maior a chance de insuficiência cardíaca por anos. Na sepse, o atraso no início da terapia adequada aumenta a mortalidade a cada hora. Em traumas graves, a hora de ouro determina se o choque será reversível. Até mesmo decisões caseiras são perigosas. As pessoas frequentemente esperam passar os primeiros sinais, dormência, sorriso assimétrico, dor opressiva no peito, atribuindo-os ao cansaço, a uma pílula, pensando que vai passar sozinho, perdendo minutos insubstituíveis. A automedicação também pode ser prejudicial, pois, por exemplo, em caso de hemorragia cerebral, os antiagregantes são perigosos e, sem diagnóstico, é impossível distingui-la da isquemia. Os antídotos também dependem do tempo. Em overdoses, intoxicações por inseticidas, anafilaxia, a contagem é em minutos e cada um deles muda o prognóstico. O rastreamento é outra escala. Adiar exames em 1 ou 2 anos pode transformar um estágio inicial de câncer potencialmente curável em um estágio tardio, quando a terapia é mais difícil e as chances menores. Na outra extremidade do espectro está a ressuscitação por testemunhas. Iniciada nos primeiros minutos de parada circulatória, ela aumenta drasticamente a sobrevida. Iniciada mais tarde, salva com menos frequência, pois os tecidos já queimaram por falta de oxigênio. O horror do fato reside na sua simplicidade. Em estados críticos, o tempo deixa de ser uma abstração e se torna um órgão, coração, cérebro, rim, e cada minuto perdido deixa um vazio nesse órgão, com o qual se tem que viver por anos.